O cinema faz parte do imaginário de todo mundo, não é à toa que é considerada a sétima arte, até porque incorpora as demais e mostra as outras. E aqui no Espírito Santo tem um case, tem uma proposta de um cinema que tem dado o que falar pelo que está representando, pela repercussão positiva que vem tendo junto ao grande público, principalmente o público aficionado do cinema, e aquele público que exige, às vezes, um cinema que vá além do cinemão comercial convencional, de grandes efeitos. Eu me refiro à experiência do Cine Jardins. Nós vamos conversar exatamente com a pessoa que está por trás dessa experiência, que é o Talmon Júnior, no caso, respondendo pela programação do Cine Jardins. É com ele que a gente passa a conversar agora. Talmon, a ideia é ter essa conversa com você a respeito da programação. Como é que, principalmente porque a programação do Cine Jardins tem encantado as pessoas que, como eu disse, buscam um outro tipo de cinema. Talvez a expressão alternativa seja muito reducionista, mas, na verdade, talvez é a expressão que cabe. Uma alternativa ao cinema convencional, né? Como é que está sendo essa experiência? Como é que você está percebendo essa crescente adesão do público? Você tem conseguido salas cheias lá, né, com os filmes que você exibe? Tem conseguido. O Jardins está muito bem, e essa é uma ideia mesmo do Jardins, do cinema alternativo. E acho que isso é uma história que a gente criou aqui em Vitória e viu que a cidade precisava e tinha espaço para essa demanda de filmes, né? Tem um público em Vitória, e eu acho que foi até muito rapidamente que o cinema pegou, me surpreendeu, né? Que acho que estava sentindo falta de participar mesmo desse gênero que é o cinema, que chega muito rápido com as novidades. Às vezes eu comento com as pessoas que às vezes uma peça revolucionária de teatro que está passando num outro país, ela não tem como chegar ao nosso país, as manifestações. O cinema, ele chega, né? Você traz um filme do Quirguistão, você traz um filme da Turquia, você traz um filme da Alemanha, o filme que acabou de ser premiado em Cannes, hoje já temos lançamento do mundo todo no mesmo dia, tal. Então, é com essa sensibilidade que a gente tem uma história com o cinema, que a gente já trabalha há um bom tempo com isso e tal, a gente notou que poderíamos fazer isso nos Jardins. E a resposta realmente é fantástica, e o público de Vitória também, a gente fica muito sensibilizado com a forma que o público participa, a delicadeza que somos tratados pelo público. Quer dizer, virou um conjunto de situações, não só dos filmes escolhidos, mas dessa harmonia que está havendo entre a escolha dos filmes, o ver cinema e o comportamento desse público cada vez mais feliz de ter conquistado esse espaço aqui na cidade. O interessante é que vocês criaram um sistema de referência, porque, no primeiro momento, quando você pensa em filme de arte ou filme alternativo, às vezes, e há uma razão para isso, né? Porque muitas vezes e frequentemente um filme hermético, um filme subjetivo, né? Um filme cheio das idiosincrasias dos caras que fizeram aquele filme, e vai depois o espectador entender ou não. E às vezes não entender, às vezes tem uma proposta, sim, que o cara saia confuso. Agora, no caso de vocês, não, na verdade, o que está acontecendo é que a partir do momento que vocês estão exibindo um filme lá, já passou a ser a referência de que é um bom filme. O critério de seleção de vocês está sendo fantástico. Na verdade, a gente que vem do cinema alternativo, a gente às vezes até gosta desses filmes mais difíceis como um histórico da vida da gente. Mas é lógico que na hora de escolher a programação... Você não está pensando em você. Não está pensando em mim. A gente tem o equilíbrio. Muitas vezes isso é muito bacana e junta com a outra resposta, né, do bate-papo, é o seguinte: muitas vezes a gente escolhe um filme e já vem na cabeça várias pessoas que vão ficar deslumbradas porque aquele filme foi escolhido. Isso quando você joga, por exemplo, numa rede social, no Facebook, um filme que vai estrear, impressionante como em 5 minutos você já tem 30 comentários, 35 comentários e tal. Tem que ter equilíbrio para fazer a programação, tem que ter sensibilidade. E o próprio cinema, por estar dando muita gente, muitas vezes nos dá o direito de colocar um filme dentro do cinema alternativo mais comercial, e como ele já nos dá uma arrecadação muito forte, ele abre espaço para que uma obra menos comercial, mais intimista, mais subjetiva, também possa ser exibida. Isso tem acontecido, né, com muita frequência, porque às vezes o filme já está um tempo em cartaz, ele já não pede
o que a gente chama de full time, né, em todas as sessões do cinema. Então você abre espaço para uma obra que é às vezes encantadora, às vezes bacana, que a gente sabe que não vai dar um super público. Isso é uma construção. Hoje nós já temos certos filmes que são exibidos que talvez há um tempo atrás dariam 10 pessoas numa sessão, 20 numa sessão, você já coloca 50 pessoas, você já está despertando. Eu acho que tudo isso está relacionado a esse equilíbrio, a esse olhar, né, sensível para o público e saber que você não pode forçar, né, essa programação radical. Então, e isso traz o público, isso traz. E trazendo o público, você às vezes pode falar com aquela pessoa, olha, tem tal filme também que é fantástico e tal. Né? Mas eu queria a fidelização mesmo, porque o fato de estar sendo exibido, o fato hoje de estar sendo levado no Jardim já significa que esse filme tem uma boa referência. Eu não sabia que era você, né? A ideia foi trazer o cara, quem é o cara que está por trás disso? Por exemplo, você imagina o seguinte, eu vou lá em Jardim da Penha ver um filme iraquiano. Pô, no primeiro momento isso parece uma ponta de aterro danado. Pô, vou ver um filme iraquiano, né? Tipo assim, estou falando do público convencional, né? Vou ver um filme iraniano. Pô, aí você vê aquelas coisas que você sai do cinema assim, se perguntando como é que pode existir essas coisas até então a gente nunca tinha ouvido falar delas. É verdade. Né? Nesse seu comentário tem duas coisas muito legais. Primeiro, a gente ouve muito do público que às vezes a pessoa não está com a programação do jornal na mão, eu vou lá para o Jardins que eu sei que está passando uma obra boa. E logicamente que a gente fica super feliz com esse comentário. Segundo, é uma ideia do Jardins, nas suas diversas apresentações de filmes diferentes, de diversidade de países, mostrar ao público, né, que cinema independe de um vínculo que a gente tem com o cinema americano já forçosamente, historicamente. Né? Uma coisa engraçada que acontece, o público muitas vezes chega no nosso cinema, uma pessoa que não está acostumada ao nosso cinema, fala assim, vocês não fazem lançamento aqui? Eu falo, não, fazemos lançamento. Tem 4 lançamentos aí na programação. O cara, não, mas lançamento que eu digo é do cinema americano, hollywoodiano. Eu falei, não, Cinemão. Mas são lançamentos, só que é um lançamento de filme alemão, um filme da Turquia, um filme francês e tal. Então, uma ideia do Jardins é mostrar que cinema ele é feito com sensibilidade, às vezes com menos dinheiro, com produções às vezes mais acanhadas, mas a mensagem do filme, a poesia do filme, ela está contida em qualquer cinema de qualquer país. Repito, né, o que a gente conversou aqui, você não vai pegar do Iraque um filme, às vezes, que tem uma dificuldade, né? O cinema do Bollywood quis começar uma exibição agora com a gente, com o filme Fanaad, 2 horas e 40, e que a gente se recusou a passar porque era um início muito ruim da apresentação de Bollywood, que a gente sempre teve curiosidade. Sim. Só que era um filme de 2 horas e 40, que eles cortaram, acho que meia hora ou 40 minutos ainda de dança, que é muito comum no cinema deles, mas, mais do que a curiosidade, o Jardins questionou a qualidade do filme, né? E o filme não funcionou. Me parece que ele ia estrear no Metrópolis, eu não me lembro agora se estreou em outro cinema, né? Mas não me parece que tenha, se estreou, não estreou com êxito, porque eu acho que não está mais em cartaz. Então, a gente cobra muito essa qualidade, né? Esse aspecto a gente mantém ali, porque senão o público da gente é exigente e reclama quando vem uma obra que destoa do que a gente tem escolhido. Em 9 minutos nós estamos conversando com o Talmon Júnior, programador de cinema. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje Talmon Júnior, programador de cinema. Talmon, a questão é o seguinte, como é que vocês selecionam esses filmes? Como é que é esse processo? Não dá para você assistir todos. Você tem que ter algum tipo de referência, alguém te dá um toque. Como é que funciona isso? Na verdade, eu não tenho muito jeito de computador para baixar filme, não sei fazer. Então, na verdade, essa história de escolha dos filmes é um processo histórico que eu tenho com o cinema, um processo de sensibilidade, porque antigamente, quando o filme chegava, a gente fazia uma cabine para o crítico, né? Na época do Hamilton de Almeida, a gente fazia essas sessões, então a gente assistia ao filme antes. E aí a gente foi aprendendo os diretores, as referências do cinema alternativo, do cinema com conteúdo. E aí hoje, né, há uma mistura dessas referências dos atores, dos diretores famosos e dos diversos países, né?
Então, tem certas vezes, primeiro que existem algumas características interessantes. Quando você está passando os lançamentos dos filmes que vão ter nas cidades e sites que a gente procura, você já vê diferenças do título. O título dos filmes do cinema alternativo já são diferentes do que os títulos, né? Você estava falando do filme Tartarugas Podem Voar, agora As Vantagens de Ser Invisível, os nomes já são diferentes. E você olha ali, o filme é da Turquia, aí você vai nos sites, olha trailer, olha comentário, olha entrevista, olha vários sites de críticos de críticos expressivos, que têm opiniões equilibradas, mas que são muito legais. Vai comparando, a gente entra em mais de 20, 25 sites diferentes de crítica e tal. E tem essa experiência. Eu acho que esses 20 anos que eu trabalho com cinema, e eu sempre fui programador, né? Sempre me deu uma capacidade de ter essa sensibilidade de saber dos filmes, dos diretores, de que país é. Né? Lógico que não só os filmes que são exibidos nos Jardins, eu não assisto todos. Tem certos filmes que passam nos Jardins que eu penso no público, mas às vezes é uma temática que não me envolve, não me deixa encantado. Né? Eu tenho minhas características de filme, mas quando eu tenho um tempinho, eu assisto. E eu acho que a principal característica é isso, é olhar com cuidado. E tem uma vantagem também. Como nós somos apenas 2 salas, eu tenho uma lista de filmes que nunca diminui de 35 a 50 filmes. Então, sempre ali para entrar. Por isso, um filme, às vezes, quando fica muito tempo em cartaz, é muito bom, por um lado, de arrecadação das pessoas estar conhecendo o cinema, mas, por outro lado, ele, às vezes, tira a vaga de um outro filme bacana que pudesse entrar em cartaz. O que não estou colocando apenas como curiosidade. Mas não é muito difícil escolher por essa história que já está bem entranhada nas nossas escolhas. Né? Já tem olho clínico, já pegou o olho clínico, exatamente. Né? Agora vocês também têm acabaram inaugurando, eu acho que deve ter acontecido da maneira informal, um modo de interagir também com o público, né? Sempre tem uma pessoa, ou você, ou outra pessoa que chega lá, se apresenta, às vezes dá uma pequena ficha do filme, dá uns toques com relação a algumas coisas do filme. Eu acho também que te apraz muito na hora que você está ali, normalmente que o público está saindo, a expressão de satisfação do público, né? Deve ser uma coisa também gratificante para vocês. Né? Uma das minhas características que eu levei para os Jardins é a questão da emoção, de botar cinema sem que tenha uma frieza, né? E a gente sempre prestou atenção e isso acontece de um tempo, sempre prestou atenção na reação do público. O público dos Jardins, terminada uma sessão, é impressionante como as pessoas, quando se encantam com o filme, vão até, normalmente, a bilheteria, que é o local que a gente está, perto dos elevadores de saída, e falam: muito obrigado por ter trazido esse filme, pô, que maravilha. Eu já tive situações de pessoas me pedirem para sair da bilheteria onde eu estava, para dar um abraço, manifestações muito bacanas, né, de coisa. Então, essa troca, né, não só fica na situação emocional, na situação do encantamento, como fica também no direito que a gente dá do público de expressar algumas situações de críticas ao cinema. Né? Olha, pô, como que você está passando esse tal filme só às 21 horas? Eu quero ver. Eu tenho medo de ver um cinema 21 horas pela questão social, eu não posso. Então a gente normalmente flutua os horários. E tem várias considerações. Né, certo dia chegou uma pessoa que tinha visto um filme no Paraná, perguntou se a gente já tinha passado aqui, e esse filme tinha me fugido de uma relação que eu faço, realmente escapou. Eu fui lá, busquei o filme de volta e falei: que filme interessante. Trouxe o filme, botei em cartaz. Tivemos reações fantásticas do público, assim, de pessoas chegarem: pô, é o filme mais belo que eu vi na minha vida e tal. Então, todas essas coisas a gente não deixa passar. O Jardins, a ideia de cinema para a gente, de assistir filme, como o público vai, é justamente não deixar que a pessoa comece a frequentar o nosso cinema como se ele fosse outro cinema de qualquer forma. A gente quer que as pessoas tenham sempre o cinema como a arte que eu defendo, que é a minha paixão, precisa ser vista com cuidado, e a contribuição que o cinema dá à vida das pessoas com as suas reflexões. O cinema não é uma arte
como arte nenhuma que eu acho que deva ser levada em conta. É um consideração. mero entretenimento. E não pode se acomodar. Se acomodar, vira apenas uma ida ao cinema. A gente lá é inquieto. A gente acha que a arte tem que ser inquieta e a gente é inquieto, justamente, às vezes até provocando o público, pedindo para que ele se manifeste. Essa é uma ideia mesmo do cinema e eu acho que o pessoal tem gostado. Com bastante. certeza, com sucesso. Parabéns, parabéns mesmo, a gente se congratula pelo seu trabalho, já há um reconhecimento do público, né? E eu agradeço sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Tá. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, até porque muitas vezes que eu assisto 9 Minutos, eu já tinha pensado, falar, poxa, um dia eu gostaria de dar uma entrevista no 9 Minutos, falar um pouco, porque essa descontração de como é a entrevista aqui deixa a gente bem à vontade. Eu agradeço toda a minha equipe do Jardins, uma equipe bacana, né, o Dieguinho, que é o meu parceiro lá nas escolhas e nas falas com o público, e toda a equipe do Jardins, eu fico muito feliz de estar aqui. Tá bom? Tá bom. Em 9 Minutos a gente contou com a presença do Talmon Júnior, que está conduzindo uma experiência extremamente bem-sucedida, vitoriosa, na formação de público de cinema em Vitória, com as experiências da programação, da contraprogramação do Cine Jardins. Talmon Júnior esteve em 9 Minutos. Até já. Sou passageiro.